Primeiro, né, o que exatamente é intuição? Eu costumo simplificar e talvez complicar, né? Mas eu costumo dizer que a intuição é uma certeza que você tem, que você não sabe de onde veio, mas que é uma certeza que você tem, que é irrefutável para você. Né? É aquela certeza que você tem, que você não sabe explicar de onde ela veio, mas ela é muito forte, muito presente para você. Então isso é a intuição. Né? Alguns lugares chamam ela, né, de sexto sentido, porque ela está alinhada ao nosso sexto chakra, né, o chakra frontal, diretamente. Né? Então, é o sexto sentido. Né? Ela, que é o terceiro olho, no caso, né, que é onde a gente conecta diretamente para receber os insights. Então, geralmente entra por aqui a informação da nossa intuição. Né? Mas eu diria que ela... essas concepções que a gente tem, que a gente faz da intuição, não é que elas sejam equivocadas, mas elas são muito simplistas. E de uma certa forma, a gente trata a intuição, né, dizendo que é o sexto sentido, né, ou reduzindo, né, simplesmente o sexto sentido, né, a gente está cometendo uma injustiça com ela, porque ela é muito mais do que isso. A intuição é uma conexão profunda, né, é uma conexão a nível de alma. Então, quando a gente fala que a intuição é somente o sexto sentido, a gente está falando de pressentimento, de adivinhação, de sensação. De fato, ela desperta tudo isso na gente, mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma conexão mais profunda, ela é uma conexão a nível de alma. Então, se eu reduzir ela somente a uma sensação, a um pressentimento ou uma adivinhação, eu estou reduzindo praticamente todo o conhecimento da minha alma a uma sensação. Isso é muito mais profundo, ela transcende, né? A intuição, ela transcende o racional. Ela é muito maior do que isso. Por isso que eu digo, ela é uma certeza que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem, mas a gente tem certeza que essa certeza é verdadeira. Né? A gente sabe que a gente sabe. Você diz, não, alguma coisa me diz que eu não tenho que fazer tal coisa, alguma coisa me diz que eu tenho que fazer dessa maneira. E é isso. Isso é a nossa intuição. Ela não é só uma sensação. Então é importante a gente entender que, de uma certa forma, se a gente reduz a intuição somente a uma sensação, um pressentimento, o que seja, a gente está cometendo uma injustiça com algo tão valioso que a gente tem. E aí você me diz, né, de repente você vai me dizer, nossa, mas intuição, né, isso é tão estranho, eu não consigo entender direito, né? A verdade é que em todos nós, quando chegamos nesse mundo, todos nós temos a nossa intuição aguçada. O que acontece é que com o tempo a gente vai aprendendo e vai entendendo que o mundo lógico seria o mais importante para a gente. E a gente vai deixando de lado a intuição. Então, com o tempo a gente vai bloqueando esse sexto chakra. Com o tempo a gente vai atrofiando o que é a nossa intuição. Então é isso que é importante. Então chega num determinado tempo da nossa vida que a gente já não sabe mais trabalhar com ela. E aí foi onde eu vi, por exemplo, no formulário, muitas pessoas dizendo, eu quero aprender a usar a minha intuição, eu quero aprender a conectar com a minha intuição. Eu falei, esse é um tema importante para trazer, para a gente conversar. E aí a intuição, gente, ela é tão poderosa e ela é algo tão forte, né, que os cientistas foram estudar, né? Os cientistas foram atrás de entender isso, né? De não deixar isso só no campo, vamos dizer assim, filosófico, né? A gente começa a ver aqui, e a gente vai começar a ver, conforme vai passando o tempo, cada vez mais, que tudo aquilo que a gente tem como holístico hoje, que é tratado, né, até de uma certa forma só como esotérico, a gente vai ver que começa, em algum momento, vai começar a se fundir com o que a gente tem de ciência, porque a ciência vai começar a investigar esses fatos, para poder entender o que está por trás. E com a intuição, eles fizeram exatamente isso. Tem uma matéria da BBC de Londres, que ela é bem interessante, e ela fala sobre um estudo que foi feito sobre intuição. Né? Então eles foram entender o que era a intuição.
E os neurocientistas, então, foram, né, avaliar, estudar, fazer pesquisa, né, levantar informação. E eles descobriram que a intuição, né, é uma capacidade inata, ou seja, uma capacidade que todos nós temos do nosso subconsciente lidar com situações e responder a estímulos mais rapidamente, né? Eles foram investigar de onde vinha a intuição, porque a intuição não é necessariamente algo lógico, né? Quantos de nós muitas vezes, né, diz, eu tenho um pressentimento, a gente usa o pressentimento, né, para explicar a intuição. Eu tenho um pressentimento sobre essa situação, eu tenho um pressentimento sobre essa decisão que eu tenho que tomar, né? E eles foram estudar e eles viram que a intuição ela tá guardadinha no nosso subconsciente. E é uma forma da gente responder rapidamente a situações, né, de lidar com situações de uma maneira muito mais rápida. E aqui eu queria fazer um adendo, né, porque a gente está falando de lidar com situações de uma maneira mais rápida. A gente tem uma outra parte do nosso cérebro, que é o lado reptiliano do nosso cérebro. Esse lado, ele não está ligado diretamente com o que é o nosso subconsciente. Esse lado reptiliano do nosso cérebro, né, ele é responsável por reações rápidas do nosso corpo também, mas são reações mais instintivas. É diferente da intuição, tá? O cérebro reptiliano, ele reage a situações instintivas, né? Que basicamente são aquelas situações em que o nosso cérebro sinaliza que nós estamos correndo um risco de vida, um perigo de vida. Tá? Então, e aí o nosso cérebro vai agir rapidamente, né, para nos proteger. Então, se eu chego, né, por exemplo, num lugar que é um penhasco, o meu cérebro vai dizer não se aproxima daquele penhasco, porque você pode cair e morrer. Então, eu vou ter um receio, entendeu? As pessoas muitas vezes têm medo de insetos, tá ligado também muitas vezes a traumas, né? Mas tá ligado com esse lado da sobrevivência. A gente sabe que uma aranha pode ser venenosa e fazer mal pra gente, então a gente vai recuar. Né? A gente sabe que uma cobra eventualmente pode ser venenosa e fazer mal pra gente, então a gente vai recuar. Então esse é o nosso cérebro reptiliano falando. Isso já está no nosso DNA, isso já veio com a gente, isso não é propriamente uma herança de alma, senão que é uma programação neural que nós temos. E é diferente do que é a intuição, porque a intuição ela está guardadinha lá no nosso subconsciente. Quantas vezes a gente fala, é o meu subconsciente que está falando, né? Ou seja, é uma camada do nosso cérebro, da nossa consciência, que ela não vem à luz, né? Ela não é essa camada consciente em que eu reajo. Então a gente tem que pensar e a gente tem que dividir, né, o nosso cérebro, e foi mais ou menos assim que os cientistas fizeram. Eles dividiram o nosso cérebro, né, o nosso cérebro é dividido em várias partes, né, a gente não vai estudar o cérebro aqui hoje, mas tem, né, essas três partes principais. Então a gente tem a parte consciente, que eu já vou falar sobre ela, né? A gente tem a parte subconsciente, que é onde está a nossa intuição. Então é onde a gente vai encontrar essas informações, essas certezas que a gente não sabe de onde vem, o que são, porque vem, né? Ela vai estar aqui, e a gente tem o lado reptiliano do nosso cérebro, que é responsável pela nossa sobrevivência, pelos instintos básicos de sobrevivência, né? Então, essa diferenciação você precisa fazer para você entender quando você está reagindo a um estímulo básico de sobrevivência ou quando é a sua intuição falando. Porque uma vai estar guardadinha lá no nosso subconsciente e a outra é simplesmente reflexo. Tá? A outra não pensa, ela só reage. Essa aqui ela pensa, só que ela pensa muito rapidamente, que parece que é uma reação, mas é porque ela já tem muita informação armazenada que ela pode utilizar para você reagir rapidamente. E aí nós temos a parte consciente do nosso cérebro, né? Que aí é toda a parte que é responsável pelo raciocínio analítico. E aí entra, né, o que eu falava um pouquinho antes, que a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo na nossa vida, né? A
gente vai tendo experiências, principalmente como adultos, a gente aprende a reagir a números, a dados, né? A confiar muito nessas informações. E tá tudo bem, porque tem que ser assim, né? Eu sei que dados me ajudam a tomar uma decisão racional, uma decisão consciente, né? Então é importante isso. Essa informação é importante. Mas é importante também que eu não negligencie a informação que vem do meu subconsciente. Porque essa informação, em determinado momento, ela vai ser muito mais necessária do que a informação racional. Você entende a diferença? Vocês conseguem entender a diferença do que eu estou falando? Então foi mais ou menos assim que os cientistas estudaram. Foi mais ou menos assim que os cientistas entenderam o que é a intuição.